Obrigado, obrigadão. Então, nós somos do Palco Literário, Priscila e Pedro, nós somos os criadores do Palco Literário, né? O Palco Literário, a gente entra como um aliado para o professor de literatura e para vocês, porque a gente adapta os clássicos que vocês têm que ler, tanto para a prova quanto para o vestibular, para que seja um pouco mais fácil o entendimento. Muitas vezes, quando vocês estão lendo o livro, acham difícil um momento ou outro, e aí quando vocês assistem aquilo ou escutam agora através do podcast, fica muito mais fácil entender aquela história. E aí, quando vocês vão ler o livro, já consegue ler muito mais rápido, né? É um facilitador, né, para vocês. Exatamente. Nós trabalhávamos no presencial já com o ícone há algum tempo, né? E estamos no mercado há 7 anos em diversas escolas, mas com a questão da pandemia tivemos que nos reinventar mais uma vez e criamos o Palco Literário Digital, que é um aplicativo que tem podcasts dessas obras, né, desses livros. Em formato de rádio-teatro. Exatamente. E que, assim como no palco, através do podcast, vocês também conseguem ter total noção da obra. Quem já ouviu, ou para quem ainda vai ouvir, vai poder falar depois um pouquinho isso para a gente também. É legal que a gente saiba a experiência de vocês, ter esse feedback. A gente quer agradecer demais ao Marcelo, porque uma coisa muito bonita aconteceu com o ícone, nós somos muito gratos a vocês por isso, que foi quando começou todo esse caos da pandemia, que a gente não sabia exatamente como as coisas iam ficar. Inicialmente, a gente ligava para as escolas e falava, a gente estava com a agenda lotada até dezembro. E a gente ligava para as escolas e falava, olha, posso remarcar, porque vou precisar remarcar essa apresentação, porque agora não vai ter aula e tal. A gente nem imaginava que fosse ser o ano todo da forma que está sendo, né? E o Marcelo, como já tinha essa noção, pediu que o Wagner entrasse em contato com a gente e falando, como vocês estão? Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque eu sei que vocês estão em casa agora e não tem nada. Então, assim, aquilo foi um gesto tão bonito que eu acho que é importante a gente deixar esse agradecimento. Eu fiquei tão emocionada que eu falei, gente, como é que pode, né? Ele com tantas questões para se preocupar, de reestruturar uma escola, de reestruturar os professores, os alunos, enfim, esse caos que todo mundo está vivendo, preocupado com a família, com tudo. E ele ainda se preocupou com a gente. Então, assim, a gente tem um carinho imenso e isso vai ficar para sempre no nosso coração. Então, é um agradecimento mais que especial para vocês e para o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, ícone. O Marcelo vai assistir a gravação depois, cara. Segue aí que eu tô de babá. Vai lá, Hélida, Juliano, me ajuda aí. Beleza. Gente, sim, pode falar. O que aconteceu? Algo interessante é porque eu também conheci o Palco Literário há pouco tempo, né? Conheci no ano passado com as apresentações que vocês fizeram lá no ícone Pechincha para as provas do ano passado. E rapidamente a gente já comprou a ideia a ponto de considerar o Palco Literário parte da preparação dos alunos. Então, assim, né, para a gente não é algo que, se quiser, não faz parte. Então, desde que a gente começa a planejar quantas serão as aulas, né, o que a gente tem que falar, mais ou menos quando, atento aos editais, até num cenário antes da pandemia, a gente já tinha colocado em pauta, e tem o palco literário para o primeiro EQ, o palco literário para o segundo, o palco literário para a prova discursiva. Então, já faz parte ali daquele nosso processo da formação, da preparação. Então, eu também fiquei muito curioso, eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? Né? Nós não sabíamos o que faríamos também, apesar de o ícone não ter parado, e os alunos podem confirmar isso, a gente também tem se desdobrado muito em várias frentes para não deixar a máquina parar, né? E eu fiquei muito feliz, particularmente falando, quando eu soube que a saída seria o radioteatro, né? E eu falei, caramba, eu nem me preocupei muito, porque rapidamente já me veio a resposta. Falei, então é o radioteatro, já sabemos o que vai ser feito, né? E como poderemos aproveitar isso. Então, assim, agradecimento, muito agradecimento. A gente sabe que nossos alunos se esquivam muito dessas leituras e mal sabem o quanto eles perdem, né, ao se esquivarem dessas leituras. E, querendo ou não, o trabalho do Palco Literário tem feito com que esses alunos acordassem e falassem, caramba,
Que história, né? Que trama, que personagens, né? Com certeza, vocês foram embora no ano passado, depois da apresentação de Vidas Secas, e a discussão continuou depois ao longo da semana, sabe? A gente ainda se lembrava muito do que estava sendo representado. Então, assim, é um agradecimento da parte de vocês para cá, é agradecimento da nossa parte para vocês também, porque o trabalho é fundamental, é espetacular. Agora, como Rádio Teatro, sem dúvida, foi uma experiência também muito rica, muito curiosa, porque se eu pudesse fazer uma comparação do que a gente viu do palco literário e do que a gente ouviu do palco literário agora, vocês estão nos permitindo visualizar um monte de coisa, né? Então, o que a gente enxergava agora está aí a cargo de cada um enxergar. Pautas são ferramentas para que os alunos enxerguem. Eu, de fato, fiquei montando o meu Policarpo, escutando a voz, ainda ficava assim, caraca, eu acho que esse aqui é o Pedro dizendo. Não, tá, quem está narrando é a Priscila, né? A gente vai montando, e não tem máquina melhor, não tem cenário melhor que o nosso pensamento, né? Nossa a gente montando ali, que vocês maravilhosamente já mostravam. Então, assim, agora é isso, é ouvir e fica a cargo de cada um visualizar o que vocês estão nos proporcionando, e eu acho que aí a gente vai ter várias imagens de Policarpos com a mesma voz. Então, assim, muito obrigado também, mais uma vez, porque foi uma saída estratégica e muito boa. Eu, de fato, já agendei os outros podcasts, né, para escutar agora. Eu escutei primeiro do Policarpo, e eu acho que os alunos também, se não fizeram isso ainda, já deveriam ter feito, ou que façam isso hoje, né, para não deixar essa peteca cair. Certo? Élida, você está aqui? Obrigada. Sim, estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Nada. Sim, né? Eu nunca, nesses encontros nossos, acabou que eu nunca comentei, mas eu já conhecia vocês, não exatamente, não fisicamente, não tinha visto a peça, mas do meu marido, que ele também é um professor, ele trabalhava numa escola e que ele sempre comentava comigo, Élida, você precisa conhecer esse grupo, eles fazem uma peça em cima de uma obra literária, e é muito bom. E aí ele chegava comentando na escola, toda vez que tinha peça, eu ficava, gente, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ir à peça. E que aí, legal. muito curioso, isso foi passando o tempo, e aí no ícone, dando aula, eis que, né, assim, eu achei muita coincidência quando eu falei para ele, olha, vai ter a peça do palco literário, ele, olha, isso está me parecendo o mesmo grupo e tudo mais, e a gente comentando, não tem outro, e a gente começou a pensar isso, e aí, quando eu assisti a peça e comentando com ele também, aí ele, esse é o grupo do qual eu sempre te falava, e eu, caramba, que coincidência. Mas que interessante também essa ligação, ou seja, porque eu já ouvia falar de vocês e outras pessoas, né, de uma certa forma se impactavam com essa atuação, né, e aí, assim, em relação a também essa questão, né, eu fiquei curiosa, a primeira coisa que eu pensei também, eu falei, gente, como é que vão ficar as peças, né, e aí, enfim, de saber que seriam apresentações, assim, através de rádio, em formato podcast, eu achei muito curioso. Inclusive, assim, instigou muito a minha imaginação, porque me fez relembrar, assim, eu um pouco que exagero um pouco no sentido das coisas, né, na minha imaginação. Então, eu fiquei, assim, relembrando momentos que eu ia para casa, assim, para o interior de algumas tias, e que antigamente elas tinham apenas um radinho de pilha, né, que a gente escutava tudo através do rádio, e eu adorava viver aqueles momentos, porque você vivenciava, como o Juliano colocou, né, as palavras eram ditas e você ficava imaginando, né? Construindo aquele cenário, construindo os personagens. E a mesma coisa se deu. Vocês me fizeram reviver esse momento. Falei, gente, que interessante isso, né? Retomar esse formato, né? E aí, ouvindo vocês, eu ficava pensando exatamente, eu falei, gente, essa é a voz do Pedro, era o Pedro, não foi o Pedro que fez o Policarpo, eu ficava, é a Priscila. Eu ficava, gente, como assim? Eu falei, nossa, essa é a voz da Priscila, mas está em outro formato. De outra maneira ali, ela deu uma entonação diferenciada ali. Mas é bem interessante, eu gostei muito, assim, parabéns, porque, como o Juliano falou, até mesmo ano passado, depois, é claro, que ficava muito mais
muito mais acessível para a gente discutir essas obras, até mesmo em aula. Eu sempre retomava com eles aquela cena, né, que foi feita pelo personagem tal, que vocês na peça. Então, ou seja, isso é interessante, né? Esse diálogo que a gente passa a construir a partir dessas apresentações é bem interessante, né? E é como você mesmo falou, né, Priscila? É uma adaptação, mas é uma outra linguagem que se possibilita, né? Ainda que eles tenham essa dificuldade e aí, dentre vários fatores, né? Tanto dessas diferenças de linguagem em contato com a obra clássica, né? Eles acabam, de repente, se aproximando e achando mais fácil ter esse contato através dessas adaptações, né? Mas é claro que eu sempre falo para eles, é claro que eles não podem fugir disso, né? Eles têm que sempre buscar a obra, né, clássica, até mesmo para se deparar e fazer comparações e tudo mais, né? As versões, as impressões que eles tiveram com de repente, ou com a peça, ou com o podcast, né? Ou com o filme, que também tem, né? Eu comentei isso com eles também. Mas, enfim... E até porque é o que eu falo, na adaptação eu não tenho como colocar tudo que tem no livro. Não, claro. Muito mais rico e muito mais completo, né? Claro. Vale muito mais a pena acabou de assistir a obra ou ouvir a obra, pegar o livro para ler, porque você vai ter acesso a outras histórias e momentos que na peça a gente não consegue. O nosso trabalho vem como um facilitador, né? Claro. Mas isso é interessante, porque aí é uma outra linguagem que facilita mais, eles percebem que a história é interessante, né? E aí, de repente, ajuda a quebrar essa barreira que eles constroem, né, em cima de uma obra clássica, que pode ser chato, que a linguagem é assim, né? Mas é isso, parabéns. E eu acho que, de repente, eu não sei se o Juliano quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que seria interessante, de repente, que eles... O Coutinho tá me zoando aqui que eu falei das rádios novelas que não são da minha época. Mas que seria interessante que eles perguntassem também, né? Que eles falassem as impressões que eles tiveram ao ouvir o podcast, né? Mas eu achei bem legal, inclusive as imagens, o formato, eu fiquei, caramba, que interessante isso, assim, achei muito, muito bacana, parabéns mesmo. As vozes, até a corneta, assim, tocando, falei, gente, parece até que eu tô no quartel, né? Você sente aquilo, né? Muito, muito bacana, parabéns mesmo. Obrigado. A gente vai abrir para perguntas, então? Eu acho que quem conhece o romance já está na vantagem, né? Quem conhece o romance podcast está numa vantagem dupla, porque aí, né, já poderia estar com a gente uma ideia até melhor. Então, assim, dos alunos, quem já escutou, quantos já escutaram, o que vocês acharam, quais são as dúvidas, esse momento é de troca. Eu conheço o Policarpo, Érida conhece o Policarpo, os atores conhecem a obra, e vocês? O que chegou até vocês? O que a gente pode trocar aqui nesse momento? A Gabriele já falou aí, ó. Nunca tinha feito uma análise assim. E nunca tinha feito uma experiência. Gostei bastante da experiência, interessante, né? Fazem você entrar mesmo na história, meio demais. Legal, Bruna. Ó, legal. Ô, Priscila, eu esqueci o nome. Eu acho que é uma dela. autonomia, né? O Pouco Literário tem dado uma autonomia aos alunos que eles nem sabem que tem. Pequei nisso, né? Eu esqueci o nome da atriz que fez a Joana, né? Por acaso foi ela que fez a voz da irmã do... Foi! Eu reconheci, eu falei, gente, é a voz dela, eu tenho quase certeza, é a voz dela. Eu ficava assim, eu falava... No Policarpo, a Ayla fez com a gente, o Gustavo fez com a gente. O Gustavo, vocês conhecem ele da Hora de Alimentar Serpente. E o Yuri também, que fez Hora de Alimentar Serpentes com a gente também. Então, são eles dois, a Ayla e nós dois no Policarpo. Legal. Sim, legal. Foi complicado. Isso, Bruna. Bruna disse que ficou com vontade de baixar os outros. Sim, faça isso. O legal, Bruna, é que você vai perceber que cada obra, na verdade, ela tem uma estética diferente. A gente busca colocar uma forma de contar a história diferente, assim como a gente faz no palco, né?
Quando vocês assistiram Serpentes e assistiram Vidas Secas, são duas linguagens totalmente bem diferentes, né? E o podcast, a gente também usa essa mesma linguagem, né? Cada uma é de um formato. Então, o legal é que tem uma parte de trailers que você pode, o dia que você está mais triste, vou assistir uma coisa mais animadinha. Você escuta o trailer daquela obra que você acredita que vai ser mais animadinha, pode escutar. Ou então, não, hoje eu quero escutar uma coisa um pouco mais dramática. Né? E aí tem lá, o Dom Casmurro vai subir daqui a pouco, Senhora, enfim. Tem essas possibilidades, Eu tenho uma pergunta, assim, enquanto eles vão colocando aí. Como é que vocês... Isso eu fiquei pensando, né, enquanto eu ouvi. Como é que vocês pensaram, chegaram a isso? Vocês já tinham como projeto criar podcast? Já. Isso veio na pandemia? Não. Vocês na verdade, tudo isso na hora e veio? Não, na verdade, essa ideia de ter um aplicativo, tornar o palco literário digital, isso já vem acontecendo há mais ou menos há um ano, um pouquinho mais de um ano. Esse aplicativo já vem sendo trabalhado há um ano. Então, quando estourou a pandemia, ele já estava na fase final. Então, estava na boca para entrar na pandemia. Nós, na verdade, assim, há um ano atrás, há um pouco mais que isso, né? Nós fizemos uma participação na Ana Maria Braga, do Mais Você, que era uma entrevista com a gente, e o diretor da matéria foi o Mário Márcio Bandarra, que é um diretor de televisão de novela. Teledramaturgia. De teledramaturgia. E ele estava, naquele momento, na Ana Maria Braga, e foi a pessoa selecionada para dirigir a nossa matéria, que foi uma sorte, porque nós nos conhecemos a partir dali. Ele se apaixonou pelo projeto, nós nos encontramos com ele pouco tempo depois, e a partir dali a gente conseguiu se unir para juntar, para criar um aplicativo. E a gente tinha pensado inicialmente em serem vídeos. Sim. Aí um dia ele conversando com a gente falou assim, olha, o que vocês acham da ideia de rádio-teatro? Eu acho que tem que ser rádio-teatro. Aliás, mandar um beijão pro Bandarra, vai estar gravado isso aí, ele vai assistir com certeza. Vai lembrar, ela não me citou, hein? Mandar um beijão. Ele é uma pessoa, assim, incrível, extremamente visionária. Então, quando ele chegou com essa ideia de podcast, de rádio-teatro, eu e o Pedro, a gente achou estranho de início, porque a gente não conseguia nem entender como seria exatamente isso. E aí, depois de pensar, eu falei, gente, isso é genial, isso é muito interessante. A gente, além de incluir diversas pessoas, porque o deficiente visual também tem essa oportunidade, né? Isso, perfeito. Dificuldades de leitura, enfim, você tem um leque de pessoas que você consegue trazer para dentro do teatro, através do rádio-teatro, né? E aí começamos a primeira gravação, ele falou, olha, vou marcar com o estúdio, tudo direitinho, em quanto tempo você consegue preparar esses roteiros, Priscila? Aí eu, não, pode deixar, eu preparo isso rapidinho. Passei o carnaval igual uma louca trabalhando, sabe? Eu não parava de... Caramba, que coincidência, né? Porque até então, né, a gente não sabia, né? Não sei, né? Uma coisa ia ficar, né? Nem imaginava que fosse chegar até aqui. Fizemos a primeira gravação do Homem que Sabia Javanês no estúdio e tudo certinho e tal. Já estava com as datas de gravação das outras todas marcadas. E quando surgiu a pandemia, tudo fechou. E aí o Pedro, eu brinco, né? O Pedro ficou 2 dias em posição fetal, coitado. Sem conseguir fazer nada da vida. Fiquei mal, fiquei mal. Fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que vai ser? A gente estava com a agenda lotada. Até novembro, já estava praticamente todos os meses lotados. Foi um ano, assim, uma virada de ano. Que maravilhosa! E, de repente, esse balde de água fria. E aí, mais uma vez, o Bandarra entrou para tirar a gente, salvar a gente disso também. Olha, entrei em contato com o estúdio, todas as gravações podem ser remotas, eu vou enviar para vocês todo o equipamento necessário para que essa... Eu vou enviar todo esse equipamento para que vocês façam de uma forma remota e com qualidade, com a mesma qualidade do estúdio. E aí a gente já preparou todos os atores, já comecei a esquematizar isso. Então, a direção é feita de casa, eu telefono para cada um dos atores dentro da sua casa, telefono para eles, leio aquela cena com eles, discuto aquele conteúdo com eles daquela cena, aí cada ator vai para dentro do guarda-roupa, porque tem isso também. A gente tem que gravar... A gente grava dentro do guarda-roupa. É uma loucura.
É uma loucura. Vai para dentro do guarda-roupa, né? Faz a gravação, me manda esse arquivo, eu escuto, peço que altere as coisas, e, enfim, até chegar no resultado perfeito de junção. Porque é necessário que vocês tenham a sensação de que a gente está no mesmo ambiente, né? Mesmo sem estar. Então, assim, é preciso que eu tenha interação com o outro, né? O teatro a gente troca o tempo todo. Como é que a gente vai trocar cada um na sua casa gravando dentro do seu guarda-roupa? Então, eu preciso escutar a gravação de um e dizer para o outro, olha, nesse momento você tem que colocar uma gargalhada, porque o outro também colocou uma intenção diferente nessa fala que você precisa ajudar. E aí a direção toda feita por telefone. É uma loucura, mas graças a Deus deu certo. Um pouco mais difícil até essa interação, né? Um pouco mais difícil até. Ou seja, faz com que a gente valorize ainda mais esse resultado, né? Ah, que bacana. Uma coisa... Tem um monte de coisa aqui, Juliana. Não, eu estou dizendo, o pessoal agora escreveu um monte de coisa aqui. Sim. Eu estava pensando o seguinte, há uma série de questões, né, que a gente sempre pensa quando a gente trata adaptação, e agora uma nova forma de adaptação que o palco literário está oferecendo para a gente, que é o seguinte, o deslocamento das intrigas, né? Porque em Policarpo a gente tem ali pelo menos 4 deslocamentos. A gente tem aquela intriga no subúrbio, a gente tem aquela intriga na repartição pública, a gente tem aquela intriga no campo, lá no sítio do Sossego, né? E depois tem aquela intriga já ali no Ministério da Guerra, no conflito. Então, assim, em 50 minutos, se eu não me engano, o tempo acho que foi de 50 minutos, né, do podcast, a gente consegue perceber esse deslocamento, né? A gente sente, claro que a gente não está controlando o tempo, mas é perceptível, caramba, agora já saímos daqui para cá, e sem ver, né? O que é um desafio, porque vendo, a gente poderia ter a questão ali da cenografia. Mudou o cenário, né? Um componente ali do palco. E escutando, ficou também muito possível para a gente saber que agora está se passando no sítio, né? Se passando em tal lugar, justamente pelos efeitos sonoros que casaram perfeitamente bem. Então, assim, os alunos não podem perder na leitura, por exemplo, esse movimento. E no podcast a gente consegue acompanhar esse movimento. Então, isso eu acho que foi uma felicidade muito grande da adaptação. Já era uma felicidade no ano passado e continua sendo agora pela nova ferramenta. Então, isso eu achei importante. Assim como as decepções, né? Quando a gente fala em triste fim, já é um triste fim anunciado no título. Então, a decepção, por exemplo, né, de tentar instaurar o tupi como língua e vai para o manicômio. Depois a decepção no sítio. E eu, assim, não sei se foi uma percepção só minha, mas foi entristecendo a gravação, né? Ela começa muito alegre, muito para cima, e ela vai ficando pesada. Então, assim, isso é sutil. E ela, né, o final, justamente, sem querer dar spoiler, eu fiquei assim, caraca, acabou. Né? Eu fiquei esperando mais alguma coisinha e não acabou. E acho que ela acaba na hora certa, acaba do momento certo. Então, assim, acho que os alunos que não tiveram contato ainda com a obra e que não seria problema nenhum ter o primeiro contato com o podcast, inclusive fica aí a dica, vão conseguir perceber isso ouvindo e criando as cenas e depois na leitura. Então, acho que é fundamental que essas coisas apareçam, né, nos trabalhos de vocês. E eu sei que vocês não fazem isso, de fato, nem para atender a prova, né? Mas percebem que é uma super ferramenta. O palco literário não está em função da UERJ ou em função da FUVEST, está em função do teatro, né? E a gente consegue, ainda assim, utilizar e aproveitar o material de forma muito positiva, né? Bruna disse que chorou. Chorou no final, Bruna? Eu fiquei assustado. Caramba, acabou. Né? E acaba seca, né? Acaba seco. Eu acho que é isso mesmo. A gente Gabriele disse, né? E até o sentimento. A gente estava até conversando aqui antes dessa nossa aula aqui com vocês, sobre a semelhança do Policarpo com o Don Quixote. Don Quixote é uma obra que a gente tem também no nosso portfólio do palco literário. E eu até comentei com ela, falei assim, ambos são visionários, são sonhadores, e aí eu queria saber o percurso, né, de cada um.
O Don Quixote, ele, por mais sonhador, visionário que ele seja, ele vive tudo aquilo, né? Ele tudo aquilo que ele idealizou, todo aquele sonho dele de ser um cavaleiro, de combater dragões, enfim, de salvar donzelas, ele vive aquilo daquele jeito dele maluco, né? Mas ele vive aquilo, ele realiza aquele sonho dele. Agora, já o Policarpo, eu fiquei na dúvida, eu acho que não. Ele passa a história toda. Não sei se eu estou falando besteira, tá, Juliana e Hélida? A gente estava aqui viajando, pensando nesses dois, né? O resultado do Policarpo, o resultado final do Policarpo é o mesmo do Don Quixote? Eu acho que não, porque o Policarpo, ele parece que passa o tempo todo a história dando murro em ponta de faca. E no final, é o triste fim de Policarpo, né? Como no final do Don Quixote é um triste fim também, mas ele vivenciou tudo aquilo que ele idealizou, ele vivenciou tudo aquilo que ele sonhou, e o Policarpo foi real para ele, né? Ele não se decepciona, na minha visão, eu não sinto uma decepção dele no sentido de não ter vivido aquele sonho, apesar de ter o mesmo final, digamos assim, né? Eu sinto que ele viveu o sonho. O Policarpo, eu não consigo sentir que ele viveu o sonho, ele se decepciona constantemente, né? Ele busca aquilo ali, mas ele nunca alcança. Sim. É interessante pensar que os sonhos dele são anulados o tempo inteiro, né? Um reflexo de uma vida brasileira num contexto, inclusive, que Lima Barreto justamente tenta transmitir essa crítica, né, a uma sociedade que tem os seus sonhos roubados, né? Que tem uma tentativa de construir uma identidade, uma tentativa de construir um modo de vida justo, né, que tem a ver também com a nação, né, um projeto de nação que pense a construção do país, né, mas tudo isso parece ser realmente anulado o tempo inteiro, né, parece ser apagado o tempo inteiro. Não, eu gostei muito da observação, Pedro. É interessante pensar isso sim, porque, né, Don Quixote, um cavaleiro que de uma certa forma ele vive, né, nas suas próprias inquietações, nas suas próprias buscas, na sua própria viagem, né? Mas essa diferença perfeita aí, né, que o Policarpo ele tenta o tempo inteiro, não desiste, né? Aquela coisa esperançosa de que ainda a ponto de morrer, né? Eu acho que é quando realmente ele cai em si, né? E ele, como assim, eu não vou poder me despedir? Né, das pessoas queridas. Eu acho que é quando ele realmente se dá conta de que aquela pátria que ele tanto idealizou, que ele tanto, né, botou tanto de si ali, né, colocou tantos os seus sonhos, tentou construir junto a isso, deu a sua vida a essa nação, e ela agora não lhe quer dizer, responde a ele de uma forma muito agressiva e violenta, né? E uma violência física fatal, que na verdade só é uma resposta de toda a violência que ele sofreu ao longo de toda a sua trajetória, né, durante esse período. Eu acho que é por esse caminho aí, né? Não sei o que Juliano tem acrescentado. Não, acho que sim, mas com certeza. É nesse caminho aí, sim. Há, inclusive, muitas leituras acadêmicas, né, que dizem que o Policarpo seria o nosso Don Quixote, então, assim, isso é algo que já se discute, mas cada um à sua maneira. Eu acho que é interessante também a gente não deixar de olhar para aquelas informações que não são o texto, né? Então, por exemplo, há uma epígrafe ali no comecinho do romance que já se diz que esse homem que se considera superior vai fracassar. E o homem que segue uma rotina vulgar vai ter mais êxito. Então, isso está na epígrafe, né? Então, você já é anunciado a você no título e na epígrafe, e ao longo da obra, o tempo todo, eu sempre repito isso, né? Há sempre a voz ali do narrador, e no podcast da nossa narradora, falando que, cara, vai dar errado, isso não vai terminar bem, né? Então, assim, para mostrar pra gente aprender, né? E se preparar. Se preparar, porque o fim não vai ser legal, porque é um fracasso. É uma série de decepções, né, o tempo todo. E o curioso é que os motivos pelos quais ele se decepciona são motivos muito nobres para ele, né? São questões muito positivas. Nada que poderia levar a pensar que, nossa, que isso não vai dar certo. Ele não, ele é muito naquilo. Hélida falou agora há pouco que
ele e o patriotismo das coisas que ele criou para si. Sim, sozinho, né? Ele criou uma situação, tá? E foi tendo respostas muito negativas, pessimistas sobre isso. A Letícia perguntou aqui se a gente poderia falar um pouquinho do fato dele ter ido para a guerra, né? Letícia, eu acredito que esse ter ido para a guerra é, de fato, então, mostrar o patriotismo. Ah, quer ser patriota? Né? Então, vamos colocá-lo num contexto para ver se ele aguenta ser patriota, sabe? E não, né? E foi ali que começou, olha o tempo perdido. Tá? Então, ir para a guerra, né, é sair daquele campo dos ideias e ir para o campo da prática. Porque, teoricamente, ele era um personagem muito rico. Né? Sabia muito, lia muito. Agora, na prática, tanto que a gente viu que na hora lá de administrar o sítio, não conseguiu. Né? Então, assim, a teoria e a prática não conversavam. E se tornasse isso de fato é patriotismo, você ter que dar a sua vida e ir para uma guerra sem propósito, é patriotismo? Não, não é patriotismo. Então, é contra todos os ideais dele, né? Por que eu tenho que matar uma outra pessoa que está aqui no chão, olhando para minha cara desesperada, pessoas de todos os tipos, né? Que ele diz ali, num determinado momento, ele diz pessoas de todas as raças, de todos os tipos, lutando por uma coisa sem propósito, né? Sim. E ao menos sem saber, porque provavelmente estava nessa guerra, né? E a guerra muito simbólico também para ele, enquanto também descoberta do que estava acontecendo. Eu acho que a guerra, assim, representa também um certo caos, né? Em que ele realmente se infiltra, se joga, se afunda mais, né? E dentro daquela turbulência toda, ele se encontra e consegue, de alguma maneira, enxergar coisas que começa a enxergar coisas que antes, talvez, ele não estava percebendo, né? Ainda assim, ele não... Vocês é que não estão entendendo, né? Ele o tempo inteiro você não está me ouvindo. Ele ainda ele ainda pensa na ingenuidade das pessoas, né? E, na verdade, ele sendo ingênuo e não perceber que ele não estava sendo ouvido, né? Então, esse cenário de guerra, ter ido para a guerra, ter se entregado a isso, eu acho que, claro, a Priscila colocou bem essa questão também de sem ideal ele não iria para uma guerra, não, é difícil você se deparar com a morte, matar alguém, ver um outro morrendo ao seu lado, né? É difícil você encarar isso, e claro que só com toda essa entrega em nome de algo que é muito maior do que você, né? Que você realmente se deixa participar disso, né? E aí todo esse processo impacta ele de alguma maneira, né? Eu acho que isso é bem interessante pensar assim, como que isso vai impactando e fazendo com que ele tenha uma reflexão sobre tudo, sobre as pessoas, e repensa o funcionamento dessa nação, né? E aí, quando ele começa a pensar, a ver que realmente tem alguma coisa de errado aí, né? Algo de errado não está certo. O momento mais triste para mim do livro é o momento da carta, é o momento da guerra, é o momento que ele tem. É mais triste do que o fim para mim. Eu fico muito emocionada nessa parte sempre, todas as vezes, tanto lendo o livro, quanto escutando, quanto antes no presencial, quando nós fazíamos. Para mim, sempre foi o momento mais emocionante do livro. Sim, o João fez aqui uma pergunta no chat que foi a seguinte: se não tivesse esse nome, será que esse final poderia ser mais impactante? João, eu acredito que não, porque desde o começo a gente já está vendo as decepções e os fracassos e a não compreensão. Ele não era escutado, ele era ridicularizado, né? Inclusive até pelo fato de querer aprender a tocar o violão ali. Então, assim, era sempre negativa, negação, né? E assim, foi se encaminhando para isso, né? Talvez você só não saberia que ele morreria, tá? Mas porque o livro já antecipa isso, mas acho que o impacto não seria o caso. E algo que é interessante, que eu não sabia, e aí lendo alguns artigos sobre, o próprio nome dele quer dizer muita coisa também, né? De fato, eu não sabia. Eu nunca tinha parado para analisar o nome. Né? Tem várias ideias para isso. Tem o Policarpo, esse finalzinho de Policarpo, o verbo carpir, que é lamentar e chorar tristemente, né? Assim como esse carpir é limpar o mato,
Então, assim, né? Limpar, só que ele não consegue limpar a roça, ele não consegue limpar o estrangeirismo, né? Carpo também é pulso, só que ele é aquele que lamenta e não tem pulso, é fraco, tá? E eu falei, caraca, olha só no Policarpo, a gente vai para a quaresma depois, tem a quaresma, né? Os depois do sacrifício de Cristo, então assim, ligado à morte. Tem a quaresma que eu também não sabia o nome de uma espécie de coqueiro. Então, olha aí, o coqueiro e a palmeira como os representativos, né, daquele ufanismo, minha terra tem palmeiras. E aí quaresma é um tipo de coqueiro. Então, olha só como Lima Barreto não fez nada gratuitamente, né? Quaresma ainda é uma parasita de árvores frutíferas. Então, a gente pode pensar que Policarpo foi alguém que parasitou, que não deixou nada, né? Produziu, sabe? Ficou ali e não serviu. Então, assim, é tudo anunciado, uma tristeza muito anunciada. E é o que eu falo, isso soa engraçado e vai ficando mais pesado, né, ao longo da obra. É interessante, Juliano, você trazer essa questão da linguagem, né? Porque tem tudo a ver com o momento no qual essa obra foi escrita, né? Que é um período do modernismo, fazia parte de um projeto literário, né? Essa ideia de repensar, por exemplo, a língua, né? E repensar o modo de utilização da língua, a quem ela serve, né? Para que ela é utilizada, né? Por que a gente utiliza a língua portuguesa e não tupi? Então, ou seja, esses pensamentos acerca do uso da língua foram pensamentos trazidos à questão, né? Justamente por alguns escritores modernistas, principalmente nessa primeira fase, né? É interessante pensar também que assim, o próprio Mário de Andrade, né, ele faz essa busca em um estudo impressionante sobre as diversas regiões do Brasil, né, e sobre a utilização da língua. Então, assim, é bem interessante essa observação que você trouxe em relação ao nome, né, e a gente pensar que o Lima Barreto não fez isso por acaso, Sim, né, certamente. Sim. Acho que Lima Barreto levaria a gente a mais 5 lives, pelo menos, só para falar de Lima Barreto, né? É maravilhoso. Então, assim, e numa pressão jornalística, né, escreveu isso ali a toque de caixa. Então, assim, é uma obra riquíssima e acredito que não deve se encerrar na prova, né? A galera deve continuar querendo saber mais, buscar mais sobre esse romance. Tem mais um comentário aqui da Gabriele, que foi a seguinte: pode fazer alusão à nossa sociedade de hoje, que não é Brasil como merece ser exaltado? Então, Gabriel, eu estou até fugindo dessa discussão, né, de exaltação no dia de hoje, mas, de fato, a gente tem muitos policarpos aí meio, né, sidos, sabe? Tentando fazer algo, né, Brasil acima de tudo, né? A gente nem pode falar então, sobre assim, patriotismo, mas que é um pouco complexo na atualidade. São policarpos atuados, na verdade, né? Não é só de uma linha, existem policarpos de vários, né? Então... Exato. Todos metendo os pés pelas mãos, né? E o Brasil, assim, me deixa quieto, sabe? Deixa aqui quietinho. Então, isso está acontecendo. Não, Gabriele, não, imagina. A gente, é claro que está brincando, né? É claro que a gente pode levar essa discussão, mas realmente é complexo a gente trazer esse levantamento, né? Porque realmente essa questão do patriotismo, né? Que de uma certa forma também deixou Policarpo um pouco cego, né? Foi também uma certa ingenuidade dele, uma certa ignorância de não enxergar também determinados componentes sociais ali que não faz sentido, né? Assim, por exemplo, eu acho muito legal a entonação que se faz, agora eu nem me lembro a voz, mas eu achei maravilhoso essa coisa da irmã, né? Da Ayla. Isso, gente, eu esqueço o nome da Ayla toda hora, que horror. Mas, enfim, desculpa, Ayla, me perdoe. Mas, enfim, que ele fala do petit pois, né? Então, vamos pensar hoje, isso gera uma discussão impressionante. Como assim o Policarpo não quer que se utilize palavras estrangeiras? Como assim? Né? Hoje, né? A gente pode repensar... O choro no cumprimento, né? Cumprimentar chorando. Então, isso é próprio... faz a gente repensar tipo, as nossas origens e, de fato, quando que tudo começou, o que é de fato
original, verdadeiramente brasileiro. Então, ou seja, isso também é um pouco complexo você pensar que hoje você não pode misturar as palavras. Como assim também? Né? Então, assim, tem várias questões aí que isso não existe uma identidade puríssima aí, não existe isso, né? Pensando que nós somos seres sociais, de convívio, e que se enriquece justamente com essa convivência. Né? Então, você dizer, por exemplo, não quero essa palavra, né? Não vai fazer parte do meu léxico, não quero pronunciá-la, não vou utilizá-la e tudo mais, né? Muito pelo contrário, vamos utilizá-la, de repente, debater a sua função, né? De repente, o efeito que ela tem, né? Quando eu a emprego e por aí vai. Né? Então, ou seja, esse patriotismo também, ele não é necessariamente um herói, ele não é, né, necessariamente um um personagem aí que merece também só que a gente enalteça a sua figura, né? É para a gente repensar também as suas colocações, né? Por que disso, né? Então, esse patriotismo, será que se merece pensar num patriotismo dessa maneira? Né? Isso, tipo, uma crítica também a essa questão, né? Isso aí, Elida, que você acabou de falar, a galera que estava com a gente no ano passado, né, no segundo ano, tem no material de literatura, de pré-modernismo, essa pergunta, porque tem lá um que fala de Policarpo Quaresma, na apostila do segundo ano, quem tiver o material guardado aí pode recuperar isso, né? Vai ter na apostila desse ano, que a Elida já está preparando os próximos volumes, então ela vai discutir o pré-modernismo, mas essa pergunta é feita no material, até onde vale, né, esse comportamento? Até onde vale, né, ser tão radical, ser tão quadrado, né, não enxergar? E aí isso casa com a pergunta que a Bruna falou aqui. A pergunta não, o comentário, né? Já que pode-se dizer que Lima Barreto critica os próprios valores da burguesia. Sim, Bruna, o tempo todo. Está criticando, inclusive, esse academicismo, né? Essa leitura demais, né? Está criticando esse conhecimento demais, um conhecimento meio inútil, mais uma vez. Na hora que teve que carpir a roça, não conseguiu, né? Então, é crítica para tudo quanto é lado. É interessante, a Elida pode até falar melhor do que eu sobre isso, que no pré-modernismo a gente tem um mapa do Brasil, né? Tem o Lima Barreto fazendo isso aqui, Monteiro Lobato fazendo aquilo lá. Então, cada um à sua maneira. Por isso que o pré-modernismo não pode ser um movimento literário, porque são coisas muito diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, Lima Barreto é aquele que está criticando. E aí critica até esse que, para a gente, poderia ser herói, mas não é e nunca... Né? O Policarpo nunca é apresentado como um herói. Seja no filme, seja na peça, seja no radioteatro, isso acontece. Perfeito. Agora, eu queria... Não. Acho que a Elida ia falar alguma coisa. Eu lembrei do momento podcast que você falou aí dos livros, eu acabei lembrando da cena que vocês falam, adorei aquela parte, eu ria tanto. Que vocês falam, pera, deixa eu tentar lembrar, que a minha cabeça é impressionante. Dos livros, mas você lê demais, você podia ser alguém, eu adoro aquilo, né? Essa coisa tipo, você podia ser alguém, por que você fica lendo tanto, né? Tipo, foi se meter com livros. Sim. Para ele, para que, Policarpo? Para que você faz isso, né? Gente, eu adorava quando você fala. Eu botei até para ouvir de novo. Sim. Eu voltava e botava para ouvir de novo. Eu achei aquilo máximo. Porque, de fato, isso tem a ver, inclusive, até mesmo com Dom Quixote, né? Que o Pedro trouxe para a gente, né? Essa associação que se faz, né, do estudo com a pessoa que vai ficando sem razão, né? Que interessante você pensar isso. E até hoje a sociedade assim, ela pensa um pouco dessa maneira, né? Eu sei porque quando vejo estudantes, algumas pessoas falam assim, vai estudar para quê? Né? Algumas pessoas ainda fazem essas colocações, né? Ou então estuda tanto para quê? Né? E às vezes as pessoas associam estudo
também a ascensão financeira, né? Que não necessariamente, né? Você estudando, você vai ascender financeiramente. Enfim, né? Então, eu não sei, eu queria pensar se você escolheu essa parte assim, essa não pode faltar, né? Que eu achei tão engraçado, eu achei tão interessante que... Porque é uma crítica muito interessante, né? Que ele faz o tempo inteiro. Ele bota pitadinhas disso, né? De criticar essa questão de para que você vai estudar, para que você vai ler, qual a importância disso, né? E tanto no momento onde os dois estão na repartição falando dele, né? Foi pro hospício porque estudava tanto, lia tanto. Gente, para que ficar lendo? Pedantismo, né? Deveria ser proibido livros para quem não fosse formado. Imagina, sabe? Para você ver o quanto as pessoas são limitadas. E ele, com toda aquela visão dele de mundo, apesar de errado em determinadas partes, como você disse, em relação a não querer o estrangeiro, a ser um pouco mais exagerado em relação a isso, mas ele tinha a visão correta. Por que não colocar a enxada na mão de todo mundo? Por que não aproveitar o que nós temos de bom no nosso país, que é o nosso clima, a nossa terra, né? As nossas terras? Por que não aproveitar tudo isso, né? E fazer de tudo uma coisa melhor? Mas isso, ele tinha essa visão exatamente porque ele estudava, porque ele lia, porque ele era instruído, né? Exato. Os livros, eles expandem o seu raciocínio. Cada vez que você lê um livro, cada vez que você tem acesso a um conteúdo literário, você começa a se questionar sobre coisas que você não se questionava antes. No Policarpo tem a questão também da mulher que eu coloquei através da sobrinha, da afilhada, né? E que eu não pude colocar através acho que é Ismene o nome dela, agora eu não lembro exatamente, que fica no vestido de noiva e morre no vestido de noiva, não é? Uma coisa assim, eu já não lembro mais tão exatamente, mas é uma outra personagem ótima do livro, e essa relação do casamento e do papel da mulher de ter que se casar, de ter que ter filhos, e aí ele pergunta para ela, mas você gosta do seu marido? Ela nem sabia se gostava ou não, ela sabia que ela tinha que casar. Mas casava por quê? Isso. Por hábito de sociedade. Convenções, né? Sim. Então, são vários questionamentos que, quando você lê um livro, tem acesso a um conteúdo literário, várias coisas surgem na sua cabeça, né? Expande a sua inteligência, o seu conhecimento. Faz você questionar, né? Você vira um ser questionador. Exatamente, passa a ser um ser questionador. Isso. Sim. E eu acho que esse... Pode falar, Elida. Não, pode falar. Fala. Não, porque eu ia retomar o que você disse antes dessa coisa do pré-modernismo, emendando com o que a gente está falando agora, porque isso tem tudo a ver mesmo com esse projeto, né, moderno, nesse momento, né? Então, ou seja, quando eles começam a pensar a mulher, e é justamente no início do século, né, 20, então, quem é essa figura que começa a aparecer também na nossa sociedade, começa a ganhar destaque? O próprio Lima Barreto era contra o casamento, né? Então, é interessante pensar como isso se reflete também nas obras dele. Ele pensava, tipo, como assim a mulher? Então, e isso a Priscila colocou bem, porque isso não aparece só com esse questionamento que ele faz em relação ao casamento, não aparece só com a afilhada, né? Aparece, eu também esqueci o nome dessa personagem. Ele fala, eu acho que é a filha de um vizinho, de um coronel, né? Eu também esqueci do coronel que bota ele para estar lá, esqueci o nome também. E ele também questiona ela, porque ela está ali noiva do cara um tempão, e ele fica, mas por que você está noiva dele? Por que você espera tanto isso? E você quer casar? Então ele questiona. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, que essa obra é um projeto de construção de identidade nacional, e pensar também, né, nessa questão do público leitor, que seria nesse momento as mulheres, né? É como se ele estivesse dialogando com as próprias mulheres, né? Interlocução aí, ou seja, as mulheres lendo essas obras, de uma certa forma, elas começam já a pensar no início daquele século, então refletir sobre o que é o casamento e qual é a minha atuação nessa instituição, né? Nisso aí, nesse casamento, né?
Então, assim, o Lima deixa transparecer também, e aí, mais uma vez, né, não é à toa, essa coisa da escolha do nome, como o Juliano colocou, né, essa construção do personagem como um todo, patriota e tudo mais, negando estrangeirismo, que também, de uma certa forma, tem a ver com esse momento, porque a gente está vivendo o início do século XX, né, muita influência estrangeira, né, principalmente francesa, né, por isso Petit Pois, né? Então, ele é uma negação também, não quero mais, né, centralizar a nossa cultura na Europa. Né? Assim, a gente precisa repensar também quem somos, né? Pensar o nosso projeto de nação. Então, essa busca dos escritores em estudar essas regiões, como bem o Juliano colocou, né? Cada região do Brasil, eles fazem viagens, eles começam a delimitar, buscar antropólogos, para realmente pensar que Brasil, que país é esse, né? E é quando eles mesmos dizem que o Brasil são muitos Brasis, né? Então, dentro aí. Então, ou seja, realmente é uma obra fundamental, assim, para a gente pensar a construção dessa identidade. Isso é uma característica, inclusive, do movimento modernista, né? Essa obra. E aí há alguns críticos que dizem que essa obra, por exemplo, poderia fazer parte, Lima Barreto poderia fazer parte já do modernismo, e aí são outras questões que o pessoal fala que é uma questão de preconceito, não inseri-lo aí, e aí tem essa questão também dele ser um autor negro, né, nessa época, já escrevendo muito bem, e não fazendo parte desse academicismo, que também o Juliano bem colocou, né, esse eixo de escritores, de intelectuais, né, nesse início do século XX também, ele não fazia parte disso, era uma pessoa muito excêntrica também, né? Então, ou seja, é engraçado como ele pinta também, como ele constrói um personagem também muito excêntrico, né? Sim. E uma forma de realmente repensar essa sociedade e já propondo, né, essa nova maneira de construir, produzir cultura e literatura, né? E claro que vai ser, de fato, uma transformação importantíssima para nós até então, né? A partir de então, na verdade, né? A própria irmã, né? A própria irmã larga tudo para cuidar dele, também não casa, também não. De todas as mulheres, né? As mulheres mais. O foco maior das mulheres, que eu acho que são essas três. A sobrinha casa, mas ao mesmo tempo não é feliz com aquilo. E ele pergunta para ela, né? Quando ela vai visitá-lo, você gosta dele? Ela não sabe. Ela não sabe e no responder. final, ela ainda vai contra a ideia do marido, que o marido fala: eu não vou ficar bem se você for lá defender o seu marido, né? E ela diz: você só diz eu o tempo inteiro, eu não tenho voz, eu não posso lutar por um ideal meu, é sempre pelo seu ideal, né? E ela sai mesmo assim e resolve seguir o objetivo dela, né? E deixa o marido lá irritado dentro de casa, né? Sim, a Gabriele colocou aqui no chat, né, esse comentário encarando o marido na hora de sair para salvar o padrinho. E é isso, Gabriele. Eu acho que a partir de agora é a função de vocês, ao fazer a leitura da obra, ao ter contato com o texto escrito, começar a perceber essas questões que estão sendo levantadas, né? E olha só, são levantadas o tempo todo, da primeira à última página, né? Porque, assim, é uma trama simples, de um certo ponto de vista, mas que vai sendo desenvolvida e vai permitindo você, leitor, a descobrir outras coisas. E aí é o seu exercício agora, de vocês, no caso, alunos, né? Começar, depois de tudo que a gente discutiu, de tudo que vocês já discutiram na outra live, que a Hélida participou com outros professores, né? Ao ter escutado agora o podcast, está na mão de vocês. Juntar isso tudo e começar aí a se preparar a responder questões sobre isso, né? Vocês sabem que não serão questões de pegada gramatical no primeiro exame de qualificação. Então, conhecer a obra e essas discussões é extremamente importante, né? Algum aluno tem mais alguma pergunta, algum comentário, que a gente já está aí estourando tempo de fechar. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Nós já demos uma série de comandos para vocês.
Senão a gente vai encerrar. Agradecer e encerrar. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não. A gente queria fazer um convite. Beleza, gente, isso, né? Acho que é a hora de vocês agora colocarem a mão na massa. É claro que teremos mais momentos. Pode falar? Eu acho que travou, eu não... Vocês estão me ouvindo? Pode falar, pode falar. Sim. Muito, muito. Ouviu depois? Vai, Priscila. Nós temos na nossa página do Instagram, @Palco Literário Digital, nós colocamos o post dessa aula nossa aqui de hoje, né? Tá lá a arte lá. O que a gente queria pedir para vocês, que é muito importante para a gente, vocês alunos, Hélida e Juliano também, se vocês puderem comentar lá no nosso post como foi a experiência dessa aula de hoje, desse encontro de hoje, para a gente é muito importante. Escutar o podcast também, qual foi a sensação de vocês, colocar esse feedback para a gente lá na nossa página é muito importante e repassar isso para todo mundo que vocês conhecem. Pode ser para a avó, pode ser para a tia, pode ser para outros alunos de outras escolas, professores. A gente precisa desse boca a boca, porque as pessoas precisam saber que o palco literário agora está no digital. Então, essa é uma ajuda muito grande de todos vocês, se vocês fizerem isso. Perfeito. Ótimo. Não deixe de comentar lá no post, não, por favor, tá bom? Tá legal. Então tá, gente. Eu agradeço, acredito que a Hélida também agradeça. Sim, claro. Só para reforçar aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Os agradecimentos. Agora eu estou sem imagem, só som. Primeiro eu queria agradecer a operadora de internet do Juliano, que permitiu essa live. Queria indicar, Juliano, a Live Team para você, está funcionando bem aqui em casa. Segundo, agradecer o Pedro. Eu vou te falar, essas operadoras de internet estão demais nessa quarentena. Eu tô querendo explodir, fuzilar essas operadoras. Mas é engraçado que o Juliano tava indo bem. É a primeira vez que eu vejo o Juliano ter problema dessa vez, dessa quarentena. Não, mas até que fluiu bem. Até que fluiu bem. Conforme ele fala, vai bem. O problema é que, às vezes, quando a gente interrompe ele, que dá um delay, ele demora para perceber. Não é na hora. O problema dele... Mas foi bem. Foi bem, né? Não, foi tranquilo. É porque vocês não estão participando do grupo de orientação acadêmica que eu tenho com os alunos aqui, que eu recebi uma imagem do Juliano lamentável. Imagino. Depois eu te mando, Juliano. Eles são terríveis. Eles ficam, sabe, Priscila, fazendo meme da gente, entendeu? Deixa eles, não tem nada não. Eles agora, só para referendar aqui, aí faz um meme, entendeu? O Pedro falou lá no início, não sei se, acho que a maioria não estava aqui ainda. O pessoal que ainda não escutou, pessoal, tá? O cupom que a gente disponibilizou para vocês, ele está disponível até o dia 20, também conhecido como sábado, tá? Então, se você ainda não escutou, você ainda pode escutar. Eu imagino, pessoal, que tenha gente escutando agora, nesse momento, porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve aula até 12h15, e depois de 12h15 só teria live que era 4h30. Aí uma galera aproveitou esse intervalo, alguns tiveram uma dificuldade ou outra, mas tem uma galera que está escutando sim. Tá? E reforçar aqui, pessoal, muita gente me perguntou, né? Porque a escola bancou para os alunos esse cupom de desconto e tal, mas a nossa pretensão é ter a apresentação lá, tá, gente? Não tá suspenso, não, até porque... Se Deus quiser! Hora de estar no palco! Até porque a UERJ vai divulgar um novo calendário um dia, né? Enfim, teoricamente as atividades voltam lá 30 de junho. E aí, quando divulgar esse novo calendário, o palco literário está confirmadíssimo, tá? Nem que vocês estejam cada um numa fileira, tá? Cheio de álcool em gel, máscara, etc. Mas a gente vai ter também. Vai ser engraçado porque cada um imaginou o Policarpo de um jeito, né? Cada um trouxe o Policarpo. E depois ver no palco o Policarpo ali vai ser interessante. Enfim, é isso. Os personagens também, porque eu fiz algumas trocas. Então, no presencial,
eu não sou a narradora, eu faço outras personagens, enfim, e vocês depois, quando assistirem, vão perceber isso também, né? Essas trocas de personagens. Enfim, só encerrar a gravação aqui, que a gente faz uma resenha depois. Agradecendo todos aí. E lembrando que vai disponibilizar no canal do YouTube da escola. Pessoal, depois